Olá, alunos da Escola do Yuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Educação Financeira, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai falar de uma coisa que eu sei que vocês gostam muito e que deve ter alguma dúvida sobre esse assunto, que é quanto custa ter um carro. A gente vai falar de todos os gastos envolvidos quando nós temos um carro. Não é simplesmente comprar o carro e pronto, você tem ele. Tem várias contas que a gente tem que ir desembolsando dinheiro, então acaba sendo uma coisa bastante custosa. Beleza? Então pegue o seu caderno, pegue o texto de apoio com as atividades que eu deixei lá no Delta e no plural e me acompanhe mais essa aula. Bom, pessoal, eu sei que a maioria das pessoas, quando elas fazem 18 anos, a primeira coisa que elas querem fazer é tirar a sua habilitação e comprar um carro ou comprar uma moto. Mas vocês sabem de fato quanto custa ter um carro ou ter uma moto? Tá? Então, primeira coisa aqui, eu peguei um carro popular. O que são os carros populares? Carro popular são modelos mais simples, são modelos mais econômicos e teoricamente eles são mais baratos. Tá? A gente tem vários carros aí populares, modelo 2020, ou seja, carro 0 km, que custa em torno de 50 mil reais. Não é um dinheiro muito curto, tá? Então tem exemplo aqui, o Ford Ka, o HB20 da Hyundai, o novo Uno da Fiat. Todos esses carros são considerados hoje carros populares, porque são fabricados aqui no Brasil, e se encaixa nesses modelos mais simples. Obviamente que você pode comprar um carro que tenha alguns complementos. Então hoje eu não sei se tem carro que tem vidro que não seja elétrico mais, que seja aquela manivelinha. Tá? Mas antigamente tinha as duas opções, e isso deixava o carro mais caro, né? Janela e trava elétrica, ar-condicionado, direção hidráulica, essas coisas acabam tornando o carro mais caro. Mas nós temos os modelos mais básicos ali. Estou falando de carro 0 km, tá, gente? Comprou o carro na concessionária, vem até com aquele cheiro de carro novo, que eu particularmente não gosto, é um cheiro estranho, e com o estofado todo cheio de plástico, tá? Carro 0 km. E tem mais vários outros aí que são esses modelos de entrada. Aí eu tomei a liberdade de fazer uma simulação. Porque não é todo mundo que tem 50 mil reais para comprar um carro. Aliás, poucas pessoas têm esse valor para comprar um carro à vista. E a gente vai estudar uma coisa que a gente já trabalhou em anos anteriores, que é o financiamento. Lembram o que é o financiamento? Você vai até um banco, contrata um serviço de financiamento e você vai conseguir um dinheiro para comprar o seu carro. E você vai passar a dever ao banco e não à concessionária. Tá? Então, quando você solicita esse financiamento, você está fazendo um empréstimo ao banco. Então, eu fui numa calculadora de bancos de financiamento e fiz uma simulação. Um carro no valor de 50 mil reais e que eu já dei uma entrada de 10 mil, ou seja, eu estou devendo apenas entre muitas aspas aqui, 40 mil reais ao banco. E daí eu fiz várias simulações, tá? Essas simulações, gente, elas são genéricas. Genéricas porque na calculadora que eu entrei, você tinha lá várias taxas de juros, várias opções de banco e eu peguei uma intermediária, ou seja, não é nem a mais cara, mas também não é a mais barata. Então esse valor ele pode sofrer variações, tá? Para mais ou para menos. Então lembrando, a gente devia ainda 40 mil ao banco. Então, na primeira simulação, eu fiz em 36 vezes. 36 vezes é igual a 3 anos pagando. O valor da parcela seria de R$ 1.419,75. Tá? O total pago, ao final de tudo, junto com a entrada, daria R$ 61.111. O carro custava 50, a gente pagou 61 mil. Ou seja, R$ 11.111 só de juros, tá, gente? Isso em 3 anos, tá? Agora, se a gente for fazer em 48 vezes, ou seja, 4 anos, o valor da parcela ele reduz um pouco. Ele vai para R$ 1.147. Isso, ao final dos 4 anos, a gente terá pago R$ 65.056 reais e juros acumulados R$ 15.056 reais, tá bom? E por fim, 60 vezes, ou seja, 5 anos pagando. O valor da parcela será de R$ 987,23. O valor total será R$ 69.911,23.
R$ 233,80 e os juros acumulados R$ 19.233,80. Então percebam, pessoal, financiamento acaba não sendo uma boa opção, porque a gente paga muitos juros. Quando nós estudamos isso no ano passado, eu falei, o financiamento tem bastante juros. Tá? E a gente está vendo aqui, 5 anos pagando esse carro, é quase meio carro. E se lembrando, né, daqui 5 anos, quando a gente for possivelmente vender esse carro, ele vai ser um carro modelo mais antigo, você não vai conseguir metade do valor que você pagou, porque carro é um objeto que desvaloriza muito. Então, comprar um carro nesse modelo, nesse método, não é uma boa ideia. Tá? Eu vou contar uma história para vocês. Eu trabalhei uma época numa empresa que comprava peças de caminhão e carro. Então eu tinha muito contato com várias lojas, concessionárias, mecânicas e tudo mais. E foi uma época que o Brasil teve muita disponibilidade de crédito e teve o IPI reduzido, que é o Imposto de Produtos Industrializados. Tá? Então o carro abaixou ali uns R$ 5.000, R$ 7.000. Muita gente começou a comprar carro. E eu, como eu tinha todos os contatos, eu fazia a intermediação. Eu falava assim, ó, eu quero um carro assim, 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 para um funcionário aqui, quanto você consegue fazer para ele? E eu comprei vários carros assim. Eu comprei não, né? Eu fiz um meio de campo ali para as outras pessoas. E essas pessoas que compraram um carro naquela época estão terminando de pagar só agora. Tá? Então, elas pagaram uma taxa de juros muito alta para ter esse carro 0 km. Então, pessoal, não estou dizendo que não faça, mas vocês estão vendo aqui, quanto mais tempo a gente pagar esse financiamento, maior são as taxas de juros. Então, olha aqui, a diferença em 2 anos aumenta em R$ 5.000 por ano os juros. Isso é bastante coisa. Tá? Então, como eu falei, não é nem o mais barato nem o mais caro. Então poderia ser um cálculo maior ainda. Tá, professor, mas eu posso substituir, eu posso comprar um carro usado ou seminovo? Você pode, tá? Carros usados e seminovos, eles são bem mais baratos, mas depende de várias opções, não é, gente? Você não vai querer comprar uma Ferrari usada e achar que vai ser mais barato do que um carro zero. Não é assim. Então, os valores são muito variados. Você pode comprar um carro popular, modelo 5, 10 anos atrás, por exemplo, um carro 2010 é um carro muito bom ainda, R$ 15.000, ou até um pouco mais barato, um pouco mais caro. Isso, pessoal, vai depender do seu gosto e do seu bolso. Tá? Tem carros sendo vendidos aí a R$ 12.000, R$ 10.000, mas a gente pode duvidar do funcionamento desse carro. E uma coisa, quanto mais velho o carro, mais a gente vai ter outros tipos de gasto, como manutenção. E isso tem que entrar na nossa conta. Tá? E se você quiser comprar um carro melhor, uma caminhonete, uma coisa assim, vai variar também, 50, 60, 100 mil reais. Só lembrando, gente, financiamento não é uma boa opção para isso, tá? Porque a gente já viu o quanto que nós temos de juros, tá bom? Então, gente, como eu falei, carros usados e seminovos de modo geral, eles têm mais problemas, tem manutenção, tem troca de óleo, troca de filtro, essas coisas, que os carros novos não tem tanto a princípio. Manutenção você vai ter que fazer sempre que quebrar. Mas carros velhos dão mais problemas, não é verdade? Agora, já que eu dei esse panorama de um carro novo, um carro seminovo, e detalhe, gente, se você fizer um financiamento para um carro seminovo usado, a taxa de juros é bem semelhante, tá? Então não vai mudar muita coisa comprar um carro que está além do nosso bolso, tá bom? Então, vamos lá. Além disso que eu mencionei, tem alguns cálculos, algumas contas que a gente tem que colocar em consideração quando se tem um carro, tá? E que muita gente não lembra. Então, vai aí alguns desses gastos. Primeiro, combustível. Como você vai se locomover com o seu carro? Você vai gastar gasolina, óleo diesel, álcool, que são produtos derivados do petróleo, a gasolina, né? A gasolina e o diesel, o álcool não, que sofrem com oscilação. Então os valores de combustível são bem altos. Tá? Eu ando de bicicleta, eu não sei o valor da gasolina hoje, mas eu sei que está bem alta. Então a gente tem que ficar rodando, procurando o melhor preço para conseguir abastecer num preço razoável.
tá bom? Manutenção, falei de manutenção já. O que é manutenção, gente? Uma revisão antes de viajar é fundamental fazer uma manutenção para a própria segurança do carro. Trocar pneus, fazer balanceamento, alinhamento, trocar os filtros que ninguém troca, né? E isso prejudica no desempenho. Se o desempenho é comprometido, você vai gastar mais com combustível, beleza? Estacionamentos, gente. Estacionamentos a gente tem que pagar também. Tá? Não é todos os lugares que têm estacionamento grátis. Em vários lugares a gente tem que estacionar e ter lá aquele cartãozinho para você que você está pagando aquele local que você está estacionando. Pode parecer besteira, mas no final do mês, se você utiliza muito o carro, acaba sendo um cálculo bem considerável. Tá? Tem pessoas que fazem um contrato de estacionamento fechado e utilizam lá todo mês por um certo valor. Ali tem em torno de R$5 a diária, mas são valores que parecem pouco, mas vai acumulando no final do mês para você ver o tanto que não dá, beleza? Pedágio, gente, pedágios quando nós vamos, sobretudo quando a gente vai viajar, a gente acaba pagando muito pedágio, tá? E o Paraná tem bastante rodovia pedagiada. Eu já não sei se eu falei para vocês, mas meu pai era caminhoneiro e eu viajava muito com ele. Eu adorava porque ele pagava o pedágio, recebia um monte de moeda e ia acumulando. E cada viagem que ele voltava, ele trazia uma garrafinha de Coca-Cola cheia de moeda. Mas o valor era muito alto, tá? E a gente acaba tendo que pagar se a gente quer circular, beleza? Impostos, gente. Carro tem vários impostos, tá? Enquanto mais novo o carro, maior o seu imposto. Então tem o IPVA, que é o imposto do carro, e tem também o seguro obrigatório. O seguro obrigatório é caso você tenha algum acidente com o carro, você pode recorrer ao Estado para pegar uma indenização. Tá? É um seguro o valor é baixo, porém é bem baixo também se você precisar dele. Eu acho que é 13.500 ainda. Tá? Então, em caso de falecimento, por exemplo, que é o valor máximo, você só vai receber isso. Então, mas você tem que pagar, tá? Licenciamento, essas coisas, comprar carro novo, emplacar. Então, você tem que andar com a documentação do seu carro em dia para você conseguir circular com ele. Ou você pode até circular, mas quando você for preso, você terá o seu bem apreendido, tá bom? Limpeza do carro, então lavar rápido, polimento, isso tudo acaba custando dinheiro. Obviamente que você pode fazer em casa, mas se você quiser um serviço melhor, um serviço profissional, você vai recorrer a um serviço profissional, a um local que faça esse tipo de serviço e acaba sendo caro também. Tá? Acessórios, gente, pode ser qualquer coisa que a gente tenha que colocar no carro, tá? Pode ser desde um GPS que o carro não vem, pode ser um som, pode ser a cadeirinha de criança. Cadeirinha, a gente tem vários patamares de cadeirinha. Então, quando é recém-nascido, é uma espécie de um bercinho. Vai crescendo, se torna uma cadeirinha. Vai alcançando a maioridade, é só um assento para ficar mais elevado e o cinto não enforcar. Existem cadeirinhas hoje que você compra e ela vai desmontando e vai virando a outra. Cada vez ela vai se evoluindo para os modelos de crianças mais velhas. Mas nem todas são assim. Então, se você tem família, tem carro, tem criança, deve ter uma cadeirinha. Você vai gastar dinheiro sempre trocando esse produto. E além de multas também, né, gente? A gente acaba podendo sofrer alguma infração, alguma coisa que você fez errado, acima da velocidade, estacionar em um local proibido. Tudo isso está passível de multa. E isso vai... alguns valores são bem altos e pode dar um furo no nosso orçamento mensal. Beleza? Então, o que eu estou falando aqui, pessoal, não tenham um carro. Mas pensem bem antes de comprar, porque uma das primeiras coisas que a gente quer fazer com 18 anos é ter um carro para ir para tudo quanto é lugar, para se divertir, para poder viajar, mas não é uma coisa muito barata, tá? Eu não mencionei aqui seguros também, tá, gente? Tem seguros. Se você compra um carro novo, você vai querer ter um seguro, para ele não ser, para se você for assaltado, para se você sofrer um acidente.
Isso você tem que colocar aqui também. Então, tudo isso a gente tem que contabilizar quando compra um carro. Não é só ter o carro e só gastar com combustível. Tá? Eventualmente, se você compra um carro zero, gasto com manutenção vai ser bem pequeno. Outros gastos que carros mais antigos iriam ter, o carro novo não vai ter. Porém, tem todas essas coisas que a gente tem que estar contabilizando. Tá? Agora vocês descobriram porque eu ando de bicicleta. Porque em um ano eu economizo R$3.000 só de usar a bicicleta em vez de usar o ônibus. Ônibus, gente, se eu fosse ter carro, eu gastaria muito mais. Tá? Eu tive carro uma época, era um carro com um modelo antigo, era 2.0, ou seja, o motor dele consumia muito combustível e eu gastava em torno de quase R$500 de combustível, tá? Se eu fosse andar todos os dias. Então, vai fazer o cálculo aí. É muito dinheiro. E aí eu mudei de vida, usei a bicicleta, me livrei dessa conta. Se eu precisar de um carro, eu vou para aplicativos. Eu acho mais cômodo utilizar aplicativos para determinados momentos, tá? Eu não uso aplicativo para tudo na minha vida. Então, eu vou trabalhar de bicicleta. Tá chovendo exclusivamente hoje, eu não consigo ir de ônibus ou de aplicativo. Quero viajar, alugo um carro. O carro tem seguro, o carro é novo, é revisado, então se tiver algum problema eu vou ter suporte na estrada e na minha opinião, para mim, funciona melhor do que ter um carro zero, ou um carro de maneira geral. Mas a minha realidade, tá? Se eu tivesse um filho, por exemplo, eu vou ter que ter um carro. Andar com criança não é a coisa mais simples do mundo. Então, tudo vai do nosso orçamento, quanto a gente pode gastar e não meter o pé pelas mãos, não pensar que só porque não tem mais o imposto, agora eu vou comprar um carro zero, porque isso, no final você pagou esse valor para o banco, porque você fez um financiamento enorme, tá? E sempre de acordo com o nosso orçamento, com a nossa renda, com a nossa realidade. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, bons estudos e até a próxima aula.